Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Colégio Navegantes, Educar a Pessoa, Formar para a Vida. E hoje eu tenho aqui duas convidadas muito especiais. Eu tenho a Fernanda Buccioli, que é nutricionista e terapeuta alimentar. Depois eu vou querer saber o que é isso. Pós-graduada em terapia alimentar infantil. E não poderia deixar de ter também uma mãe navegante, Camila, mãe do Ângelo, de 2 anos de idade, bem aquela fase de seletividade, né, Camila? Se não é, às vezes os nossos não, mas a gente está rondando, né? Sempre estamos com pessoas à volta com isso. Então, é uma alegria receber você. Obrigada. E, Fernanda, eu vou deixar você falar um pouquinho mais de você. Mãezinha, né, Fernanda? Daqui a pouco ganha aí o seu... É menino ou menina? É menino, Matias. O Matias daqui a pouco está chegando aí. É o primeiro filho seu? É o primeiro. Olha, que delícia. Fala um pouquinho sobre você, Fernanda. A tua experiência, o que é isso de terapia alimentar infantil? Como que você entrou nesse mundo aí da nutrição? Gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho mais sobre nutrição, que é um assunto que eu amo tanto. E eu fui para nutrição, na verdade, a história ela é mais para triste do que para feliz. Eu fui para nutrição porque eu vivi transtorno alimentar. Eu vivi a compulsão alimentar na minha adolescência. Eu tinha 17 anos e eu fiz um intercâmbio. Passei um ano na Alemanha e lá eu engordei 15 quilos em menos de 6 meses. Toda a questão que envolve o intercâmbio, a falta de casa. Eu falo que as minhas melhores amigas lá foram a Milka e a Nutella. Olha só. E era no que eu me apegava, a minha forma de consolo emocional. E aí, quando eu voltei para o Brasil, a saúde sempre foi um valor muito importante para minha família. E eu senti essa pressão sozinha de retornar ao meu peso de forma rápida, até porque eu não queria decepcionar meus pais. E aí eu vivi esse processo de restrição severa, assim, eu passava 3 dias sem comer nada, só bebendo água, e voltava, assim, em episódios de compulsão. Comia escondido, de madrugada, escondida no carro, que daí eu já tinha 18 anos. E eu tinha muita vergonha dessa situação. Hoje eu consigo falar sobre isso, mas na época eu não falava para ninguém, nem para os meus pais. E eu fui para a nutrição porque eu queria buscar ajuda para mim. Olha só, como eu não conseguia pedir ajuda para os outros, eu falei, eu preciso sair disso de alguma forma. E eu fui buscar me ajudar. E aí, claro que não funcionou, porque são muitos anos até a gente conseguir chegar num entendimento do que estava acontecendo ali. E foi onde eu descobri, na verdade, me apaixonei pela nutrição infantil, porque foi quando eu percebi que o comer não é apenas uma questão de nutrientes, de comida, de estar abastecido em termos de alimentos, mas sim uma questão emocional. E isso é para muitas pessoas que a gente nem sabe. A gente não sabe, porque muitas pessoas, assim como eu, elas não falam sobre isso. E por isso que, para mim, foi tão importante voltar para a infância, porque é onde a gente começa a lidar melhor com a questão da alimentação para garantir uma relação saudável do indivíduo, do ser humano com a comida. É verdade. Olha que interessante. E é justamente, né, Camila, você que está nessa fase, tem uma criança de 2 anos de idade, você vive desafios com o Ângelo ou não? Ele é uma criança que não é tão seletiva. Como é que é? Conta para nós. Sempre conta, enfim. Partilha aí conosco, queremos saber. Então, é um prazer estar aqui também. Muito obrigada pelo convite. E eu sempre fui bem preocupada com essa questão, assim, da alimentação do Ângelo, porque eu acredito totalmente no que você falou. Que, bom, até tem a frase hoje que é bem famosa, né? Que a infância é o chão que a gente pisa pro resto da vida. E, inclusive, na alimentação.
Então, assim, tento não ser pilhada, ainda mais agora que tá nessa fase dos 2 anos, que já libera um pouco do açúcar, porque eu também acredito que essa saudável venha com um pouco do equilíbrio também, né? Com certeza. Mas assim, introdução alimentar bem certinho, ele sempre comeu bem, graças a Deus. Só que agora, desde perto ali de completar 2 anos, foi onde começou. Eu, assim, não digo que ele tenha seletividade alimentar, continua se alimentando bem. Mas eu cheguei até a compartilhar isso com a professora, que, como o lanche que ele comeu da escola, eu fico feliz em saber, assim, que o dele sempre vem. Comeu tudo, repetiu, porque às vezes o almoço não rola. Então, ele passa por fases, assim, de recusa. Sim. De certos alimentos, tem preferências mais por outros e tudo mais. Então, pelo menos eu sei que na escola ele vai comer, porque tem um momento ali com os amigos, e isso ajuda bastante, né? Mas, assim, de modo geral, ele come bem, mas passamos por algumas dificuldades e eu tento sempre buscar essa ajuda, assim, com profissionais pra tentar, tipo, tá tudo bem, porque o coração de mãe sempre fica preocupado, né? Fica, não fica? E por vezes, e aí no coração de mãe preocupado, que talvez surjam os maiores desafios e talvez os erros que sem querer os pais E fazem. como é difícil. Não é, Fernanda? É difícil, não é? Olha, até eu queria até trazer um pouquinho esse subtítulo, vamos dizer assim, para esse nosso bate-papo, como tornar as refeições mais leves e agradáveis. Porque por vezes, justamente a mãe está naquilo e ela quer que a criança coma, e aí o momento da refeição não fica um momento prazeroso. Ou por vezes a mãe pode substituir. Não é verdade? Alguma, sei lá, e não comeu, então eu vou dar, sei lá, para crianças menores, uma mamadeira. Aí isso impacta também, né? Com Fernanda, certeza. conta para nós. Como é que você vê isso? Quais são as dores maiores que as mães, ou as dúvidas que as mães trazem? E os pais também, como é que os pais também nessa relação? Conta um pouquinho, porque a nossa escola é uma escola também, a gente gosta muito de cuidar da família. Então, nós entendemos muito isso. A mãe tem um papel muito forte na vida do filho, e eu gosto, né? A mãe é aquela que nutre, a mulher, ela tem por natureza isso, o nutrir, né? Mas é importante o pai também nesse processo, não é verdade? Claro. Então, o que você mais percebe? Então, vamos começar por aí. Qual que é a maior dor que, por vezes, a mãe tem? É como a Camila, né? Olha, puxa vida, graças a Deus que comeu o lanchinho da escola, porque hoje o almoço foi terrível, eu não quis saber de comer nada. Eu falo que, assim, desde quando a gente tá grávida, que a gente já percebe que a alimentação é a principal preocupação. A gente vai para ultrassom. O que é geralmente a pergunta que a gente faz quando não são as ultrassons mais de risco? Mas quantos quilos, qual o peso do bebê e o quanto ele cresceu? É isso que a gente quer saber. Então, desde a gestação já existe essa preocupação familiar como um todo. E aí, o que acontece? Principalmente na fase dos 2 anos, é o momento que a criança percebe, ela entende que ela não faz mais parte da mãe, ela é um ser independente, portanto, ela pode tomar decisões. Ela começa a entender o que ela gosta, o que ela não gosta, a respeito de tudo, não só da alimentação, mas principalmente da alimentação. Por quê? Qual que é a única coisa que os pais não conseguem ganhar dos filhos? Fazer com que ele comer? Exatamente. Assim, comer pelo filho, ele não vai poder comer pelo filho. É verdade. Né? Não é verdade? Coisa que os pais não conseguem, porque tirar um brinquedo a gente consegue. Olha. Tirar da onde tá brincando, consegue pegar aqui, levar pra lá, na força leva a gente pro banheiro ganha. E vai tomar banho. No choro a gente ganha, se não ceder ali e não for nenhuma uma questão médica, a gente ganha também. Agora, na alimentação, por mais que você enfiasse a colher dentro da boca da criança, você não vai conseguir fazer engolir. E a criança começa a perceber a importância disso e o controle que ela tem disso. É verdade. E ela começa a usar isso como forma de manipular mesmo. Não por maldade, mas porque é onde ela percebe que ela consegue ganhar. É verdade. E aí, isso que começa a fazer com que ela junta as preferências que ela começa a identificar com o poder que isso tem e os comentários que ela escuta dentro de casa. Então, assim, nossa, não comeu, ai meu Deus. Aí ela pensa, nossa, isso é
importante. E a gente subestima muitas vezes o entendimento, principalmente com 2 anos. Gente, como pode, né? Exatamente. Então, isso que começa a ocasionar um desequilíbrio, um desbalanço ali dentro de casa, pensando na família, na preocupação da família e no comportamento da criança. Olha que coisa mais interessante. E você, puxando um pouquinho o gancho disso que você está falando, isso quer dizer também, poderia ser um sinal emocional da criança? Porque eu estou entendendo que você está falando dos terríveis 2, então é verdade, exatamente. essa é a fase justamente em que a criança começa, é o que você falou mesmo, fantástico, ela se percebe outra pessoa que tem os seus próprios gostos, não é verdade? E aí ela vai lutar. Essa aí dos pais não poderem comer pela criança, essa daí eu não vou esquecer. Adorei. Nossa, é isso mesmo. sim, É verdade. Nunca tinha ouvido ninguém falar sobre, faz muito sentido. É isso mesmo. Mas agora, uma criança que às vezes está pedindo um socorro emocional, ela pode fazer isso através da recusa alimentar, por exemplo? E depois eu queria que você também falasse algo sobre seletividade e recusa alimentar, porque parece que tem uma diferença. Então, primeiro eu queria saber isso, essa parte emocional da criança. Se o fato dela não comer, eu estou entendendo que você falou que ela percebe que isso causa um impacto na mãe, e aí ela responde a isso, é meio que uma manipulação. Mas também poderia ser algo de como um chamado para atenção ou socorro, alguma coisa assim? Com certeza. A criança, para ela, não importa se ela está chamando atenção para o bem ou para o mal. Importa os pais estarem ali presentes e estarem dando atenção para ela. Então, ela faz isso com certeza de forma a ter a atenção. O que é importante entender também é que não é só isso que pode causar uma recusa alimentar. Nós temos outros fatores que também podem gerar uma recusa alimentar, uma seletividade alimentar. Mas essa é a principal causa, é a causa mais comum. Certo. E outros fatores seriam o quê, por exemplo, Fernanda? Nós temos 4 principais causas da seletividade alimentar. Já aproveitando para contextualizar qual a diferença de seletividade e recusa alimentar, porque a seletividade tem sido um termo banalizado hoje em dia. Sim. É verdade. Eu vejo muita gente comentando e eu fico nessa dúvida. Quando seria a seletividade ou quando seria só um momento que, sei lá, o apetite tá menor naquele dia? Ou, às vezes, eu percebo, assim, o clima influencia muito, né? Então, às vezes pode estar muito quente, aí ele não se interessa muito por uma comida muito quente. Enfim. Sim, existe uma definição em seletividade alimentar quando a criança aceita de 25 alimentos para baixo. Então, ela aceita menos que 25 alimentos. Isso, no geral, inclusive industrializados. É isso que eu ia perguntar, porque eu tô falando o que seria. Porque e se fosse miojo, pizza, hambúrguer, batata frita, isso. Conta tudo isso? Conta tudo. Entendi. Não é menos que 25 saudáveis, não. Ok. Porque tem as crianças que realmente são seletivas, elas comem só esse macarrão dessa marca e preparado muitas vezes que foi cozido 10 minutos. Elas têm essa questão sensorial. Por isso que o termo tem se tornado banalizado, porque realmente é difícil você encontrar uma criança que tenha abaixo de 25 alimentos como repertório. Então, esse é o principal ponto. Agora, quando a gente fala de seletividade alimentar, nós temos 4 principais causas. A primeira delas é orgânica, que significa questões médicas mesmo. Então, pode ser que a criança ela já tenha sentido dor ou desconforto com determinados alimentos, às vezes ela tem alergia a algum alimento, e aí ela recusa outros alimentos com medo de que algum alimento possa causar dor, porque ela não sabe. E ela não consegue explicar isso também. Sim. Então, isso precisa ser investigado. A segunda causa é a causa mecânica, que nós chamamos, que é o fato de que a criança ela precisa aprender a mastigar. Ela precisa saber fazer esse movimento com os dentes de trás, porque os dentes da frente não são para mastigação, são para corte. Ela precisa saber lateralizar a língua. E isso geralmente é aprendido de forma automática mesmo, mas tem crianças que não aprendem.
E aí, por isso que pode ser uma causa. Às vezes a criança precisa aprender esse movimento. Isso seria uma causa mecânica. Nós temos também a causa sensorial Uhum. e a causa comportamental. Mas essas duas também precisam ser olhadas com muito cuidado, porque o sensorial também pode estar ali andando junto com o comportamento. Uhum. Por exemplo, a criança, esse exemplo que eu dei do macarrão, 10 minutos, sempre a mesma marca. Uhum. Pode ser que seja uma causa realmente sensorial, Uhum. ou pode ser um comportamento que foi reforçado, que a criança ali fazia uma birra, porque ela quer daquele jeito e quer do jeito dela, e aí foi sendo cedido tantas vezes que a criança, lógico, ela sempre vai buscar o que é mais confortável para ela. Sim. Então, essas são as 4 principais causas, e a comportamental, que é aquilo que nós estávamos falando. Por isso que é importante, se existe um repertório tão restrito, como que eu comentei que se encaixaria na seletividade, realmente ser feita uma investigação, porque pode ser que tenha causas médicas mesmo envolvidas. Olha que interessante. Quando você traz, até enquanto você estava falando, eu anotei aqui a deglutição, às vezes criança que precisa de uma terapia para isso. É isso, aprender a engolir, aprender, porque seria uma causa mecânica nesse caso, não é? Da criança, por exemplo, temos crianças que não comem carne, porque mastiga a carne e gospe a carne. Eu não estou falando de criança pequena, tô falando de crianças maiores. Isso faz sentido? Não? Isso você encaixaria talvez como... Porque quando você estava comentando, eu falei, puxa, pode ser uma questão mecânica até, né? Um caso como esse pode ter sido trauma, também. Trauma também. Pode ter Olha sido que trauma. interessante. Mas dependendo do caso de mastigação, pode ser que a terapia seja feita com a fono, seja feito um tratamento fonoaudiológico para aprender essa parte da mastigação. Na terapia alimentar com Isso. nutricionista, a criança ela vai aprender a se aproximar dos alimentos, os alimentos serão apresentados para ela de forma lúdica, e existe uma escalada do comer, que nós chamamos. Então, isso é algo muito importante também de os pais saberem, que o comer ele não evolui muitas vezes da criança não comer pro comer. Existe uma escalada que a gente chama, que passa por algumas etapas antes dela conseguir chegar no comer, que é, por exemplo, o cheirar, o tocar. Tudo isso precisa ser visto como evolução, e muitas vezes não é. Pois olha que... O lamber e descartar, tudo isso é uma evolução para o comer. Geralmente a criança não vai de 0 a 100. Ela vai passar por essas etapas, só que isso muitas vezes acaba gerando mais ansiedade nos pais, porque aí o pai vê que coloca na boca e não quer e descarta, e aí já às vezes tem uma reação, fica frustrado, a criança percebe, aí envolve tudo aquilo, mas é preciso entender que isso faz parte do processo, e isso a gente trabalha na terapia alimentar. São desafios e trabalhos com a criança que muitas vezes pode sair um pouco da zona de conforto da criança, mas para desafiar ela a evoluir nessa escalada do comer, de acordo com os alimentos que ela já está mais propensa a aceitar, e também quais alimentos que ela precisa, olhando a parte nutricional. Às vezes tem criança que não aceita proteína, a gente precisa introduzir uma proteína. Sim. Aí nós vamos trabalhar essa escalada do comer com a proteína. Olha, que interessante. Então, o recado aí para as famílias, né, Camila? É esse, não desistam. Se a criança cheirou, tá ótimo. Se ela já pegou, né? Se ela lambeu, tá ótimo. Não precisa, vai, come. Né? E às vezes os pais fazem, sei lá, vamos ver um desenho enquanto a gente, sabe, nessa ânsia de querer algumas coisas, né? Vamos picar, não gosta de espinafre, então vou picar o espinafre e misturar tudo na comida e dar para a criança. O que você acha disso? Como é que é? Vale, não vale? Entendeu? Ou não, a criança tem que sentir e ver a textura de tudo. Com relação a isso, existem muitas ideias divergentes, assim. Eu gosto das duas formas. Eu acho que cada criança
é uma criança. Eu não vejo problema de fazer um feijão mais reforçado, de colocar alguma coisa ali no feijão. Não tem problema, mas é importante também que a criança conheça também os alimentos de outra forma. Por isso, sempre ter a mesa, mesmo que você coloque um reforço no feijão ou alguma outra coisa ali, mas que esses alimentos, não necessariamente no mesmo dia, mas que você tenha sempre alimentos para que ela conheça. Ótimo. Tem crianças que às vezes você mostra uma cenoura, a criança não sabe o que é aquilo, mostra uma berinjela, não sabe o que é aquilo. Então, tudo isso faz parte também de gerar o interesse da criança pelas coisas, porque a criança ela é sempre muito interessada, ela precisa, eu falo assim, se você for viajar para a Índia e vão te oferecer lá, como é que a gente reage? A gente não quer comer esses alimentos, porque a gente não conhece, a gente não sabe como foi feito, não sabe como foi preparado, não tem porque eu comer isso, né? Algumas pessoas sim, mas cada um é cada um, a maioria das pessoas, eu, por exemplo, não gosto muito de experimentar coisas que eu não sei de onde vem, que eu não sei como foi preparada, e a criança, ela é assim também. Só que os alimentos já são muito comuns pra gente e a gente não percebe muitas vezes que pra ela é uma Tudo coisa novidade, totalmente né? nova. Certo, mas você tocou um ponto que eu acho bem importante, né, Camila? O papel da mãe, o papel da família é o quê? É realmente oferecer. Porque a criança pequena, você entende? Então é isso. Eu penso que o adulto o que tem que fazer é isso: ter ali o feijão, o arroz, um legume cozido, uma salada crua, uma proteína, não seria isso? E ir oferecendo para a criança e ao mesmo tempo ir percebendo e mudando talvez a forma de fazer, mas continuar, não desistir de oferecer. É isso mesmo? Tem uma palavra que eu gosto mais do que oferecer, Sim. que seria apresentar. Apresentar. Ótimo. Qual que é a diferença? Conta para nós. Por que o apresentar? Gostei também do apresentar. Porque o apresentar é você realmente falar, filho, esse aqui é a berinjela, ela é um legume, ela é salgada, como que você gerar esse interesse, ou como você acha que ela é. Olha. Porque a partir do momento que você oferece e a criança percebe a sua intenção e o seu desejo de que você experimente, a primeira reação dela vai ser recusar. Ai, que legal. Principalmente Ó, nessa Camila. fase. Que loucura! Por isso Chique que o demais. apresentar que é o que vai gerar o interesse, não necessariamente o oferecer. Eu sempre pergunto para os pais, quantas vezes que você ofereceu que a criança aceitou? É difícil ouvir respostas positivas. Geralmente a criança ela vai experimentar uma coisa quando o pai menos espera. Ele tá ali, Ai, olha nem que- estava na expectativa. Parece que é sempre para ser do contrário, né? Quando a gente se prepara e, ai, não, hoje ele vai comer tudo, porque isso ele ama, não quer. Aí quando você faz uma coisa ali rapidinho e tal, ai, hoje eu tenho certeza que ele vai comer só aquilo que ele já conhece, não come tudo, aí você fica assim, né? Tipo, cada dia é uma surpresa. Então, por isso que eu falo nunca oferecer diretamente, sim Dica apresentar bacana. para Posso gerar fazer esse uma interesse. pergunta? Uma coisa que eu tenho feito agora, meu filho tá apaixonado por super-heróis, né? Principalmente o Homem-Aranha. Então, uma das coisas que eu faço é sempre, os heróis já estão aqui almoçando, ou vão comer com a gente e tal. Isso é uma coisa legal de se fazer? Legal? Sim, super Ou é legal. muita manipulação? Não, é super legal. São Porque eu formas de vejo que gerar o interesse. gera essa curiosidade dele em estar ali no ambiente mais, né, legal pra cabecinha dele. Peraí, deixa eu entender, mas aí você põe os Não, sempre super-heróis tá lá? todo mundo ali junto com a gente, né? Então fica lá na mesa, Super legal, Legal, que incrível. Olha só, que legal. que a gente tenta usar tudo que tá disponível, né? Isso mesmo. Agora, pegando esse gancho de tudo que está disponível, tela. Então, vamos lá, botar o super-herói na tela Não, enquanto come. O que isso- você diz? Não, a tela não, porque a tela nunca é boa. Aham, ótimo. E além disso, a criança, quando ela tá na tela, a tela ela distrai muito. Uhum. Os estímulos que a tela gera são diferentes dos estímulos neurológicos que os super-heróis ali vão causar. Uhum. A gente sabe disso.
E aí, como a tela é muito mais interessante do que o alimento, muitas vezes a mãe consegue realmente. Sim. A maioria dos casos que eu vejo, a mãe realmente consegue fazer com que a criança coma, mas aí eu volto na questão do emocional. Qual que é a relação emocional que a criança está desenvolvendo com a comida? Sim. Qual a percepção de fome e saciedade que aquela criança está desenvolvendo, sendo que ela nem está sentindo o que está acontecendo no corpo dela. Às vezes pode ser que ela está comendo até mais do que ela precisaria. Sim. E isso também não é bom. Ótimo. Então, Nossa. a tela, mais uma vez, ela não ganhou. Então, assim, olha, agora tivemos já essa ideia da Camila, que foi ótima, mas o que mais que uma família pode fazer quando a criança não quer comer de jeito nenhum? Já botou os super-heróis lá, não resolveu, o que fazer? Olha, uma coisa que eu entendo assim que é difícil para as famílias fazerem, mas que para a criança é super atrativo, é a questão da disposição dos alimentos à mesa e de permitir com que a criança se sirva. Porque o que a gente vê geralmente é que o prato chega pronto para a criança. Sim. E até para nós. Às vezes pela praticidade de montar ali o prato, às vezes esquentar no micro-ondas, às vezes as panelas não ficam à disposição. Enfim, toda essa situação faz com que a gente tenha o hábito de chegar com cada um com seu prato pronto. São mais raras as vezes que a gente tem os alimentos disponíveis à mesa. E isso para a criança é ruim, porque ela já chega ali com o prato pronto, que não foi ela que escolheu, e ela precisa lidar com aquilo. Quando os alimentos estão disponíveis à mesa, isso gera uma independência na criança, um sentimento de autonomia, e a gente desenvolve também essa parte da autoestima, da responsabilidade da criança, e ela tem a oportunidade de repente, conhecer outros alimentos que estão sendo apresentados ali naquele momento para ela, e a autonomia de escolher o que ela quer, às vezes até servir o pai, servir a mãe. A criança, ela adora essa dinâmica, só que muitas vezes é mais difícil para a gente, também pela questão da limpeza, porque a criança vai sujar, tem tudo isso, mas é o que mais funciona para gerar o interesse da criança pelos alimentos que ela não aceita. E fico muito contente de ouvir isso, porque isso é uma proposta nossa na nossa escola, né, na Navegantes. Então, eu vi, adorei. Você viu? Você tem achei ali, o máximo. E as crianças vão... Aquelas menorzinhas que não conseguem se servir ainda, porque o refeitório, nós temos o refeitório que vai até os 2 anos, e ali ainda eu realmente tenho essa questão que a gente oferece de tudo, e a criança tem a opção de escolher no próprio prato, tá? Porque são muito pequenininhos, mas no refeitório maior, que é o refeitório das crianças de 3, 4 e 5 anos, e depois para o fundamental, você tem ali o balcão, e aí a criança vai se servindo. Os maiores, inclusive, se servem. E os menores, os de 3 anos, que às vezes não alcançam, aí a professora vai perguntando, olha, essa salada é grão de bico, aí ela vai fazer essa apresentação. Esse é o grão de bico, né? Essa é a berinjela. E aí, o que você escolhe? Porque às vezes as crianças... não quero comer nada de salada. Mas vamos fazer um combinado, porque nós também falamos que o nosso refeitório é educativo. E o que isso significa? Significa que eu também vou exercitar algumas... Eu vou... Sabe isso do autodomínio, isso de não é só eu como o que eu gosto, eu como o que está ali, eu posso escolher. Então a professora costuma falar, olha, tem 3 tipos de salada, vai. Escolhe uma. Isso costuma funcionar muito bem. Sim. Às vezes ele vai pegar 2 fios de alface, tá? Mas a gente entende desse jeito. E um dia desse que eu dei risada, porque, gente, sério, era cenoura ralada. Pois a criança teve, olha, a motricidade fina de pegar 2 negocinhos assim, sabe? Mas não era o palito, a cenoura, sim, era a ralada. Eles conseguem. Mas eu falei, gente, mas que maravilha, olha, pegou, pelo menos pegou a cenoura, tá comendo a cenoura.
né? Legal. Então, que bacana que você traz isso. Mas a partir de qual idade? Em casa. E você fala também de não ter medo de fazer sujeira, né, Camila? Não pode ter, né, Camila? Ai, Conta. isso é difícil, mas eu tento liberar para ele também. Porque eu já vi também em um livro que eu li falando sobre isso, né? Que a criança ela só vai aprender quando ela praticar. Uhum. Então tem muito isso, como a gente quer que eles sejam independentes e tenham autonomia, se a gente não permite. É verdade. Então, vez ou outra, claro que eu sempre me pego. Tipo, vou montar tudo, vou deixar tudo pronto, vou eu servir, vou eu fazer tudo porque é mais rápido, é mais fácil. Aí, não, eu lembro que eu também preciso sempre permitir que ele participe, que, né, conheça ali tudo certinho e realmente faz bastante diferença. Isso que você falou porque eu nunca tinha ouvido alguém da área falando, eu sempre falo eu sempre vejo falando, da importância de apresentar os alimentos todos separados e tudo mais. Essa questão de misturar ali na comida também, eu também fico pensando assim, a gente serve tudo separado, tudo certinho. Mas também não é gostoso comer um alimento junto com o outro e tal. Então eu também não vejo muito esse problema de ter esse equilíbrio, né? De ter o separado, mas também ter o junto, porque eu acho que faz parte da alimentação de todo mundo. Eu falo assim, que aquilo que é o comum da nossa família, a gente tem que manter. Olha que legal. A gente não precisa fazer grandes modificações. Então, se você está acostumado ali a fazer uma salada de tomate com pepino, não precisa fazer o tomate separado do pepino. Seguir a dinâmica que a família já leva. Mas quando eu digo porções separadas, são os alimentos que realmente, às vezes, a gente tem preferência mesmo de não misturar uma coisa na outra. Isso também é muito pessoal de cada um. Sim, E a criança também é assim. Às vezes ela vai preferir comer não tudo misturado e tá tudo bem. Verdade. E até você comentou do buffet que tem lá. Principalmente em buffets, assim, a gente raramente vê que a criança possa também ir e ver o que tem. Geralmente é levado o prato pronto para ela. E aí eu fico pensando na gente, né? Se a gente chega num restaurante, em algum lugar que a gente quer, ainda que a gente se interessa pela comida, então se alguém trouxesse um prato pronto, tudo bem, porque o adulto ele costuma se interessar mais. Agora, a criança ela já tem um menor interesse pela comida e ainda ela não tem oportunidade nem de ver o que tem. Ela tem que comer o que foi escolhido por outra pessoa. Olha. A gente não pensa que a criança ela age assim como a gente. Então, é interessante até em buffet levar ela para visualizar e conhecer as opções que tem. Olha, gente, que dica fantástica, né? Fernanda, e é muito isso. Como a gente esquece por vezes, e na educação personalizada, a gente costuma lembrar tanto isso, né? A pessoa humana, ela tem necessidades, aquelas necessidades que são inerentes à pessoa humana, independentemente dela ter 3 anos ou 30 anos. Então, esse desejo por autonomia. Então, colocar-se no lugar da criança é muito interessante. Eu gostei muito disso que ela trouxe. Sim. Porque é verdade, por vezes, né? Imagina, você foi falando e eu fui imaginando. Meu Deus, já pensou eu? Num restaurante self-service, alguém vindo botar para mim no prato que eu... Gente, mas eu queria comer isso, eu queria comer. Será que eu não queria experimentar aquele outro? Então é verdade, que interessante. Eu fui assim imaginando, muito bacana. Porque a gente faz isso na escola, mas você trouxe de uma outra forma que eu me coloquei no lugar. Achei isso muito legal e é um exercício ótimo, pais, pra gente, né? Educadores, colocarmos-nos no lugar dos nossos filhos, dos nossos educandos. Sim. Agora, falando em buffet, e buffet infantil? E festinha de aniversário? Conta para nós como que lida em situações sociais, como festinha de aniversário, como viagem, tem que comer só saudável, tudo bem uma batata frita de vez em quando, como é que é isso? Então, vamos fazer o mesmo exercício anterior. Tá. Como é que é pra gente quando a gente tá num evento que a gente esperou muito, ou que a gente tá muito animado, muito empolgado, muito ansioso? Muitas vezes a gente não consegue comer, não tem apetite. Entendi, olha só. Ou então, tem dois tipos diferentes de Tem, olho criança. tudo e quero tudo. E quer tudo. Isso não tem na minha casa. Verdade, então não posso comer coxinha, come coxinha, olha lá. vão ter as duas situações. E as duas situações, no meu ponto de vista, se você tem uma rotina saudável dentro de casa e essas vão ser as exceções, que geralmente são,
não tem problema. Tanto a criança ficar sem comer, porque ela só quis brincar e ela não se interessou por nada, e ela vai comer depois, em casa, tá tudo bem. Às vezes ela não vai comer, não precisa daquela fala que eu sei que eu vou ter que me segurar para não falar também, mas que só vai brincar depois que comer tudo. Porque isso para a criança vai ser muito difícil ali naquele momento. Tem tanta coisa interessante para ela que a comida é diferente para a gente do que é para a criança, porque a gente se interessa pela comida, é um momento de prazer para a gente, é maravilhoso comer. Mas para a criança, não. O que interessa para ela é brincar. É brincar. É mesmo. E agora o outro lado, que são as crianças que já gostam mais, que vão querer experimentar ali tudo, também, desde que não seja a rotina que tem dentro de casa, tá tudo bem também naquele dia ela comer um pouco mais de salgadinho, comer um pouco mais de brigadeiro, não precisa ficar neurótico com isso. Isso, nem com vô e com vó que dá bala e pirulito, porque às vezes a maior briga... Gente, é a realização dele. Não gente, e vô e vó não tem cara disso. Meu pai chegava em casa, meu Deus, eu tava lembrando com meus filhos, que hoje o meu mais novo tem 21 anos, ele fala, mãe, lembra quando o vô trazia aqueles sacos de fine desse tamanho? E eu queria morrer, né, com sacos de fine desse tamanho, mas é educar também os filhos, que vai ter hora de você comer essa balinha, né? E é isso. A parte difícil fica com os pais, né? É mesmo, né, Camila? A parte difícil fica com os pais. E falando em parte difícil fica com os pais, e o modelo dos pais? Isso impacta na criança, o que os pais comem, o quanto eles comem, ou seja, né, porque a criança aprende por imitação. Então, o que você tem aí para dizer para os pais em relação a eles terem uma alimentação também adequada, se querem que seus filhos tenham uma alimentação adequada? Totalmente, 110%. Não vai ter como, não vai ter como a criança, ela pode até no começo, na introdução alimentar, porque tudo é novidade para ela vai se interessar por qualquer coisa que você oferecer mesmo. Por isso, geralmente, na introdução alimentar, é mais difícil você ouvir casos de a criança não querer comer. É mais difícil. Geralmente, ela começa a recusar depois. Mas isso não vai se sustentar a médio e longo prazo. A partir do momento que ela não tem mais o convívio com aqueles alimentos e a dinâmica do dia a dia não está realmente inserido na rotina, a criança segue modelo. Ela vai seguir modelo, ela vai querer imitar os pais. Então, não vai funcionar. É melhor buscar os próprios pais uma ajuda para como eles se reeducarem, para aí, então, se preocupar com a criança, porque a gente sabe que tem muitos adultos, como eu mesmo comentei do meu caso, que tem transtornos alimentares, tem dificuldades alimentares, e a gente quer que esse ciclo se encerre. Sim. Então, muitas vezes é os próprios pais que precisam primeiro buscar ajuda para então espelhar isso que eles vão ter corrigido nos filhos. Olha que bacana. E assim, até também pegando esse gancho, né? E aquela história que por vezes a gente fala assim, não tem importância que você gosta de comer alface e tomate, porque eu quando era pequeno era assim também. Quais são, assim, os riscos que a seletividade pode trazer? Assim, a seletividade, ela pode ser realmente que, ou melhor, corrigindo eu mesmo, né? Que às vezes não é o caso de seletividade. Mas o baixo repertório alimentar, vamos chamar, pode ser que ele realmente... Baixo repertório alimentar, é verdade. Gostei dessa. Pode ser que realmente vire uma chave e ali a partir de algum momento na adolescência a pessoa se conscientize e comece a querer ter um estilo de vida mais saudável. Pode ser que isso aconteça. Mas existem casos também de que se isso não for trabalhado, que a criança cresce um adulto com baixo repertório alimentar. Exato. Que a gente conhece bastante, né? Sim. Que a gente até costuma falar que é o paladar infantil. Isso! Sim, exatamente. E que é uma dificuldade também, Camila, e eu costumo falar isso muito, eu falo para as minhas alunas lá do 2º e do 3º ano.
não que vamos para a Índia e comer alimentos de onde não sabemos, não nada contra a Índia, que eu acho uma delícia, adoro curry, né? Mas assim, só usando o exemplo, às vezes a gente vai para culturas diferentes e não por medo de não saber como estão preparados, mas justamente por um baixo repertório, o que acontece? Aí você vai aonde? Você vai naquela loja de hambúrguer que todo mundo conhece, porque você vai comer aquilo. Aí você deixa de experimentar. Eu costumo falar, você perde de ampliar, aí seria ampliar o seu repertório, de conhecer novas culturas, de comer, né, outras coisas diferentes. Então, ampliar sua vivência até, a sua né? vivência. E você acaba ficando, eu costumo falar para elas, né, gente, você fica escravo dos seus sentidos. Aí eu só como o que eu gosto, porque é isso que eu conheço. Você percebe que você fica amarradinha, que você não está livre, né? E eu acho que é importante, pelo menos eu percebendo a minha alimentação. Sempre comi de tudo e tal, mas eu percebo muito isso. Quando eu era criança, eu tinha mais preferência por algumas coisas. Hoje no almoço eu até comentei com a minha avó, deu certo de almoçar na minha mãe. E aí eu comentei, falei, gente, eu acho que a idade chegou mesmo, né? Tô comendo cebola na comida, assim, e tal, uma coisa que eu jamais comi. E hoje eu acho delicioso. Então eu acredito que tenha muito, sim, a questão do paladar ir amadurecendo, a gente ir provando coisas diferentes. Só que, claro, que não anula a nossa parte em sempre, né? Não é só porque a criança tem mais preferência, sei lá, por doce. Ou tem mais preferência. Então não vou apresentar mais nada, vou só fazer isso, porque a gente também tem a nossa responsabilidade, né? Então tem que sempre nesse caminho. Eu acho que entender, assim, que, claro, uma carne, gente, que eu amo, fígado. Quando eu faço, o meu filho, ele sente o cheiro, ele detesta, ele detesta. E aí eu olho e falo, claro, gente, como que eu vou forçar uma criança a comer isso? É algo que a gente, em casa, a gente adora. Mas ele não gosta, então tudo bem, a gente respeita. Eu evito fazer tanto, até por conta de, tipo, né, ser algo mais fácil pra ele comer. Mas pode ser que um dia ele chegue a comer e gostar, pode ser que não. Tá tudo certo. Isso. Mas a gente sempre fica nessa, de apresenta, dá o que ele também gosta e vamos nesse equilíbrio. Muito bacana. Fernanda, eu quero trazer, olha, hoje o DR não está conosco, né, Camila? Então o DR, que é o nosso diretor da unidade Nautilus, por questões de saúde, não podia estar conosco hoje, mas ele mandou umas perguntas aqui, sabe, Fernanda? E que eu acho que vai ser bacana a gente conversar um pouquinho sobre. Por exemplo, qual seria a importância de incluir proteínas na alimentação de crianças, de adolescentes em fase de crescimento? Eu gosto bastante desse tema porque a gente vê que a indústria, ela tornou a proteína um deus. E a gente precisa ter bastante cuidado com isso, porque a proteína, ela realmente é importante, principalmente para atletas que estão querendo ganhar massa muscular, mas não necessariamente precisa ser o principal foco, principalmente na alimentação infantil. E eu vejo muito essa preocupação dos pais, porque a criança, ela tem necessidade de 1 grama de proteína por quilo. Então, por exemplo, uma criança de... Quantos quilos está agora? 14. Eu ia falar 15, uma criança de 15 quilos. Mais ou menos 15 gramas de proteína líquidas. Certo. Isso é uma quantidade muito, muito pequena. Por exemplo, um pedaço de frango, assim, no dia inteiro, supre essa necessidade de proteínas. E a gente vê essa preocupação pela indústria focar tanto na importância da proteína, de os pais muitas vezes se desesperarem porque a criança está comendo pouca proteína. Isso. E principalmente quando tem o leite incluso na alimentação, o leite é um alimento com alto teor de proteína e principalmente uma proteína de difícil digestão, uma proteína de digestão lenta. Então, tem crianças que elas tomam leite que já supre e até ultrapassa mais que o dobro da quantidade de proteína que a criança precisa. Então, precisa tomar cuidado de entender se de repente a criança come pouca proteína ou se é a gente que está pilhado na questão da proteína. E no caso, se a criança, por exemplo, já come a proteína, já comeu a carne, ainda toma o leite depois, haveria causa um prejuízo também a longo prazo? Isso é uma coisa...
Olha, liga o alerta aí, porque não é bom. O que que você, como nutricionista e terapeuta alimentar, tem a falar? Qual dica prática, assim, em relação a isso? Uhum. Não necessariamente, porque cada indivíduo é único. Então, pode ser que tem crianças que vão ter uma necessidade, isso é uma média que eu falei. Mas é importante observar quando aquilo começa a prejudicar. E quais são os sinais? Por exemplo, se a criança tem um alto consumo de leite, Uhum. ela provavelmente vai ter um baixo consumo de outros alimentos. Então, se existe uma compensação negativa com relação a outros alimentos, isso é um sinal de alerta. Uhum. E às vezes é isso que acontece, né? Porque Muito por comum. vezes é comum, não é? Ai, não comeu o almoço, então vou lá, vou dar uma mamadeira, ou vou dar o leite mesmo, não precisa tomar o leite, aí depois eu quero que coma depois, mas também não tá com fome depois. Pode acontecer isso, né? Aí não, vou dar Muito. mamadeira de novo, e aí só fica nisso, Muito. né? Muito. Olha, E para criança é muito mais Fácil, né? fácil, Não muito tem mais que ficar fácil mastigando tomar Precisa um leite. mastigar, tá? conhecer e tudo o que a gente já conversou. Tem o conforto emocional do mamar, que a criança gosta. E tem, além disso, tem o prejuízo da musculatura da boca. Porque ela não vai favorecer esse movimento que a gente precisa para desenvolvimento da face. Então, se eu puder, assim, falar uma dica de Isso, ouro, ótimo, assim, uma dica de ouro. não compense a criança ter deixado de comer com o leite, porque isso, como você falou, vai atrapalhar a próxima refeição e vai fazer com que ela tenha uma quantidade acima do necessário, até de micronutrientes, do cálcio, por exemplo. O cálcio, ele atrapalha em excesso a absorção de outros nutrientes, como o ferro, o zinco, que também são importantes e precisam estar na alimentação. Olha, tá vendo? E mais uma coisa, criança que demora demais para comer. Às vezes é isso, meu Deus, fica lá 1 hora e meia ali comendo. É da pessoa demorar tanto ou existe um limite, vamos dizer assim? Que dica? Você tá ótimo aqui porque a gente tá dando várias dicas para as famílias, né, Sim, Camila? gente, eu tô super anotando legal. tudo. É isso aí. Então, sobre isso, o que você tem para dizer pra gente? Não é recomendado que demore muito, porque é que nem a gente. Quando a gente começa a comer, passa ali uns 20 minutos, é o tempo que o nosso cérebro recebe a mensagem de que nós estamos satisfeitos, e a partir daquele momento, 20 minutos, meia hora, no máximo, a criança ela não tá ali mais para comer. Ela tá Olha que ali interessante. só para manipulação Olha. e para atenção, porque ela sabe que ela tá mexendo com você. Uhum. Não é mais pela comida ou pela necessidade fisiológica que ela tá ali. Então, o recomendado é ter um tempo Ótimo. de refeição. Geralmente, as refeições principais de 15 a 20 minutos a meia hora. As principais? É. Olha só. E os lanches de 10 a 15 minutos. Olha. É mais ou menos o que a gente calcula quando a gente pensa lá na escola do horário do parque, né? Que daí é lanche, parque, então é mais ou menos, para os menores é mais tempo, né? Assim, o parque já fica lá meia hora, mas para os maiorzinhos é meia hora de parque. Então a gente pensa, olha lá, come em 10 minutos que você vai ter 20 minutos de parque. Não que a gente use isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, ninguém fala, come primeiro para depois ir pro parque. Mas a gente estimula, tá? Vamos comer, aí a gente vai estar mais fortinho para brincar no parque. Mas que bacana. Essa dica tua é fantástica. Depois, uma outra dica aqui é quais são os alimentos que devem ser evitados ou limitados na dieta das crianças? O DR fez essa pergunta. Os industrializados. Aquela história, então, do desembrulhou, como é? Que é melhor descascar do que desembrulhar, né? Sim. É que os alimentos industrializados, eles têm muitos químicos. É absurda a quantidade de químico que tem nos alimentos industrializados. E esses químicos, quando entram na nossa corrente sanguínea, aquilo que o nosso corpo não consegue eliminar, seja pela urina ou pelas fezes, vai ficar na nossa corrente sanguínea. Isso é muito sério. E aí não existem estudos suficientes, porque são muitos
produtos químicos que consigam definir ou indicar o que aqueles produtos químicos vão fazer no nosso corpo. Nossa, é verdade. Então, a gente não sabe a consequência de tudo isso. Nós vemos agitação, estresse, tudo isso são sinais também que a gente consegue observar. Uhum. Mas eu ainda assim, para mim é pior do que o açúcar em moderação. Olha só, que O açúcar interessante em isso. moderação ainda é um alimento que o corpo ele conhece e ele consegue processar. Uhum. Ele é um alimento natural, desde que, lógico, E esse em consumido... moderação seria o quê, por exemplo? Vamos imaginar em termos aí mais palpáveis, açúcar em moderação, vamos dizer, um bolo feito com farinha, feito bolo caseiro. O açúcar de um bolo caseiro, Sim. uma vez por semana ou pode ser mais do que isso? À tarde. Uma vez por dia, sim. Uma vez por dia, um bolinho caseiro. Bem, à Olha tarde. só, opa, então o nosso Estamos café dentro com do- leite, bolinho, tá beleza. Ok. Agora, quase finalizando, Fernanda, estratégias podem ser usadas para prevenir obesidade infantil e adolescente. Tem estratégia, você falou, inclusive usou aí seu exemplo da compulsão, com essa, né, você estava num país estranho, você deve ter se sentido ali meio, sei lá, saudades de casa, né? Enfim, como que com crianças, às vezes a gente vê crianças, cada vez mais a gente vai vendo a obesidade infantil. Então, o que poderia ser feito para prevenir isso, em termos Olha, de nutrição? em primeiro lugar, os pais olharem para si verdadeiramente, assim, entender, não, comigo tá tudo bem, não é realmente uma questão minha que eu estou passando para a criança. Se com os pais, se não, aí é a primeira coisa a ser tratada. Os pais precisam estar bem, lidar bem com a comida para conseguir não passar isso para a criança. Em segundo lugar, colocar limites realmente, porque a criança, diferente do adulto, ela age com a parte inferior do cérebro, que é a parte responsável pelos comportamentos automáticos. Então, ela não vai entender que esse docinho vai engordar, que vai fazer ela passar mal, que vai fazer ela ficar doente. Sim. Ela vai entender, é gostoso e é ruim. É verdade. Então, quem vai conseguir controlar isso mesmo são os pais. Então, o mais difícil que é essa questão de colocar limites, não só na área da alimentação, mas eu acredito que em vários outros aspectos da vida da criança, que é bem difícil, mas na alimentação também tem que ter essa intervenção dos pais, porque eles não vão conseguir controlar realmente, e a criança, o mesmo processo que acontece com a gente de liberação de dopamina, de sensação de prazer, é o que ela sente também. Olha só. E Tá. por isso que o controle tem que estar nas mãos dos pais. E se os pais precisarem de ajuda, porque às vezes não conseguem, né, Camila? Sim, sim. Aí buscam ajuda. É aí que Com a certeza. terapia alimentar infantil vem para isso, né? Sim, com certeza. Na terapia alimentar, eu converso muito com os pais. São sessões alternadas entre eu e a criança e eu com os pais, para conseguir entender aonde que precisa de ajuste também na família. Olha que legal. E aproveitando, você tem perfil no Instagram? Eu tenho, Fernanda Buccioli Nutri. Me sigam. Que bacana, com certeza. Gente, uma grande alegria. Foi bom, né, Camila? Você Ai, tem mais muito alguma gostoso. pergunta? Não, tudo tranquilo. Para mim, foi o lance do controle que a criança tem sobre. É a única coisa que ela tem controle na vida dela. Olha que legal, é a não é alimentação. verdade? E é muito verdade. E eu É aprendi difícil ouvir isso, né? Agora a gente vai apresentar, não vai oferecer. Isso. Pronto, já ficou. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do podcast do Colégio Navegantes, Educar a Pessoa a Formar para a Vida. A gente vê vocês depois. Camila, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. E muito obrigada à equipe que está aí também apoiando a gente. Um abraço para todo mundo. Tchauzão. Tchau.